Bom, gente, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila. A gente vai trabalhar banco de dados. Qual é a minha ideia? Quem fez o Prime 1 já viu toda aquela parte conceitual e tal, em nível de detalhes. Então, como todo mundo tem acesso ao Prime 1, o que eu fiz? Essa parte conceitual, a parte de modelo relacional, a gente vai ver? Vai ver, com base em questão. Eu trabalhei o conteúdo, só coisas extras que eu não tinha falado no Prime 1. Aí, o que a gente vai ver também no curso? Que a gente não viu no Prime 1, álgebra relacional. A gente não viu, vai ver agora. Ah, e SQL? A gente viu no Prime 1, não vai ver no Prime 2? Não, SQL cai muito. Então, qual é a minha ideia? Eu estou querendo reservar 2 aulas para a gente trabalhar com SQL. Tipo, overdose de SQL. Além disso, o que a gente vai ver? A gente vai falar de Data Warehouse, Data Mine, Big Data, NoSQL, bancos de dados distribuídos, bancos de dados paralelos, transação. De um modo geral, qual é a minha ideia? Pegar tudo que geralmente tem caído em banco. Ah, você vai trabalhar, por exemplo, SQL Server específico? Especificamente SQL Server? Não. Mas o que eu posso trazer? Questão que fale, olha, no SQL Server 2008, por exemplo, isso. Aí eu vou falar um pouquinho, ó. Ah, mas olha só, no SQL Server, esse comando faz isso. Mas se você trabalhar com Postgre, é esse comando aqui. Tá? A gente pode fazer esse paralelo também, mas em cima de questões. Quem já me conhece sabe que as minhas aulas são basicamente questões e a gente vai trabalhando o conteúdo em cima disso. Eu evito ficar muito na teoria, tá? Porque o objetivo da gente é saber tudo. Não, a gente precisa acertar a questão. Essa é a ideia. Então, hoje vocês vão ver que a nossa aula vai ser bem tranquila, tem pouquíssimas questões para a gente fazer, tá? Mas vai dar tempo, pode ficar tranquilo, tá? Então, vamos começar? Tá, eu vou começar falando daqueles conceitos iniciais, teoria de banco de dados, a evolução, tá, para a gente começar bem tranquilo. Vamos começar fazendo uma questão. Vou deixar vocês lerem e depois a gente discute. Já temos uma resposta? Por causa do randômica? Só esse único erro? Alta complexidade. Tem outra coisa que está gritando também. Tamanho variável. Bom, vamos lá. Vamos começar a ver os erros do problema da questão? Ele me diz o seguinte, um banco de dados é uma coleção de dados, ok, né? Não mentiu. Que são organizados de forma randômica. Não, na verdade, como é que os nossos dados são organizados? Se eu estou falando de aluno, eu vou ter, por exemplo, lá, tá, vamos supor no modelo relacional, a tabela aluno. O que eu vou ter ali dentro? Coisas referentes a alunos. Eu não vou ter dados, por exemplo, de compras ali dentro. Os meus dados são organizados de acordo com aquilo que eu estou modelando. Tá? Sem significado implícito. Pô, sem significado implícito, estranho, mas ok, realmente o dado por si só, por exemplo, se você pega lá uma coluna da tua tabela, 10, você vai olhar, o 10, o valor 10 realmente não tem significado, ele é um dado. Mas se eu penso na idade de uma pessoa, já se tornou uma informação, aí sim tem um significado. E de tamanho variável, tá, isso aí ele acertou. E projetado para atender uma proposta específica de alta complexidade? Não, na verdade, o que ele quer? Ele não precisa ser de alta complexidade, ele vai tornar o teu armazenamento alguma coisa mais simples para o teu usuário, né? De acordo com o interesse dos usuários. Isso aí ele também acertou, tá? Por quê? O banco de dados tem que finalidade? Atender alguma necessidade, algum critério, alguma coisa, uma comunidade de usuários, tá? Então a nossa questão está errada. E vamos ver um pouquinho agora daqueles conceitos que eles às vezes fazem umas pegadinhas como esse, por exemplo. Quando eu tenho a definição de banco de dados, ó, é uma coleção de dados relacionados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários. Ele é construído para uma finalidade específica. Esse é um outro detalhe que a gente não pode esquecer. O banco de dados, ele não é simplesmente, eu construo um banco de dados com propósito geral. Não, ele tem uma finalidade específica. Ele existe porque existiu uma necessidade daquilo ali, aí sim foi criado.
Dados são fatos conhecidos com significado implícito, é aquela história do 10, por exemplo. O 10 sozinho eu não sei para que ele serve. Ele precisa estar num contexto para que se extraia uma significação dele. Isso é SGBD, né? Sistema de Gerência de Bancos de Dados. É um software que incorpora as funções de definição, recuperação, alteração de dados em um banco de dados. Tá? São os 3 conceitos que basicamente caem, tá? Que eles fazem pegadinha. Tem outros conceitos? Até tem. Mas se a gente for encontrando questão que cobre os outros conceitos, a gente vai inserindo. E vamos fazer mais uma questão falando um pouquinho dos modelos. E aí, já chegamos numa resposta? Tranquilo, né? Mas vamos começar. Dica quando vocês olharem para saber o que ele está querendo saber mesmo da questão. Quando ele fala para vocês modelos de dados utilizados pelos SGBDs, você pensa o seguinte: o que é um comum para a nossa vida? O relacional. Então você já sabe que é aquele conjunto que fala que o relacional está no meio. Aí você tem o hierárquico de rede, aí tem o relacional, tem o NoSQL agora. Tá? Então, com isso, ó, modelo hierárquico, na letra A, ok. Modelo cliente-servidor. Cliente-servidor é uma arquitetura. Ele tentou te confundir em relação ao modelo. Mas dizer, você olha às vezes, cliente-servidor está errado? Não, calma aí, não é modelo de dados, é arquitetura, tá, que eu estou utilizando. Modelo plano, esse aí eu nunca ouvi falar, tá? Esse eu não conheço mesmo. Modelo orientado a objetos, ok. Na letra B, modelo não hierárquico. Não, a gente tem o hierárquico, não tem a negativa dele. Modelo cliente-servidor, mais uma vez cliente-servidor é arquitetura. Modelo plano, não conheço. Modelo orientado a objetos. Na letra C, ele fala de tal de modelo vertical. Também nunca ouvi falar. Plano, vertical, isso não existe. Tá? Foi só a criatividade dele mesmo. Então, a gente fica com a letra E, que ele fala do modelo hierárquico, modelo de redes, modelo relacional e modelo orientado a objetos. O que eu tenho que saber de característica de cada um deles? É o que a gente vai ver agora. Modelo de rede. É uma coleção de registros conectados uns aos outros por meio de links, ponteiros. Então, quer dizer, eu vou ter um departamento ligado a empregado, eu vou ter a ligação entre eles. Se vocês olharem, parece muito com um grafo. Aonde eu teria como, por exemplo, cada minha linha ali fosse um nó do meu grafo sendo conectado. Essa é a ideia do modelo de rede. As relações de dados são representadas como um grafo bidirecional, fortemente dependente da implementação. E muitas vezes é necessário criar registros artificiais para implementar o relacionamento. É como se eu estivesse no modelo relacional fazendo analogia, aquelas chaves artificiais que a gente cria. Para quê? Eu preciso conectar os meus grafos. Pensando no modelo relacional que é o nosso corriqueiro. Tá? Eu não preciso o quê? Da chave estrangeira? Modelo de grafo, para eu conectar os nós, eu precisaria de uma ligação. E essa ligação são esses registros artificiais que ele cria, para que ele possa fazer essa ligação entre os grafos. Eu tenho modelos específicos para implementar modelos de bancos de dados que são para grafo, tá? Que eles são específicos para esse modelo. A gente usa hoje em dia? Não, não usa. Hoje em dia a gente tem mais o quê? O relacional ou NoSQL. É o que está dominando. Ah, mas pode acontecer em algum caso específico que eu precise? Acontece. O que eu preciso lembrar quando eu falo de modelo de rede? Grafo. Tá? Segredo, palavra-chave. Grafo bidirecional. É o que a gente tem que lembrar. Quando eu falo do modelo hierárquico, ele é organizado em forma de árvore. Tá? Essa é a diferença do de rede para o hierárquico. Tá? O de rede tem que lembrar de grafo e o hierárquico lembrar de árvore. Ele sofre dos mesmos problemas, que a gente já vai ver todos os problemas que sofrem esses dois modelos, por isso que eles não são tão utilizados.
E diferentemente do modelo relacional, o modelo hierárquico de rede dependem de mecanismos externos de estruturação de dados. Aí vamos falar um pouquinho dos problemas desses modelos? Não vi nenhuma questão cobrando, mas é importante que a gente entenda como é que eles funcionam e por que eles não são tão utilizados hoje em dia. Bom, o acesso ao banco de dados é feito através de operações com ponteiros de baixo nível. Tá? Gente, hoje em dia, como é que eu faço no relacional? O meu SGBD, ele sabe armazenar as minhas tabelas, ele tem ferramentas que me auxiliam aqui na recuperação, na modificação, tá? Na inserção dos meus dados. Aqui, quando eu estou trabalhando com modelo de rede hierárquico, é ponteiro. Eu não sei se vocês lembram do ponteiro lá na programação, não é das coisas mais simples do mundo. Imagina um software para gerenciar isso aqui. É mais complexo. Os detalhes de armazenamento dependiam do tipo de dados a serem armazenados. Por exemplo, nesse modelo, como é que eu imaginaria, por exemplo, hoje na era do Big Data? Como é que a gente vai fazer, por exemplo, armazenar vídeo, áudio, a parte não estruturada? Ele não está preparado para isso. Tá? Ele teria que ter um tipo específico. Ah, se eu estou armazenando o inteiro, ele vai armazenar de uma forma. Se eu estou armazenando, por exemplo, um float com 6 casas decimais, ele precisa saber efetivamente com que tipo de dado que ele vai trabalhar para poder saber como vai ser feito o armazenamento. Por isso que torna mais complexo. Para adicionar um campo no banco de dados, era necessário reescrever o esquema subjacente de acesso, né, de modificação, em outras palavras, o modelo físico de dados. Por que eu precisaria reescrever? Porque eu tenho esse link direto. Por exemplo, aqui no hierárquico, se eu mexer em cima, automaticamente eu vou ter que mexer em quem está embaixo, vou ter que mexer como é que isso é fisicamente armazenado. A ênfase deles é nos registros, né, a serem processados e não na estrutura global, diferente do relacional. No relacional, o que eu faço? Eu monto lá o meu modelo físico, importa quais são os dados que estão ali dentro? Não, eu tenho o meu esquema está lá e eu sei quais são os dados que eu posso inserir, o tipo de dado, mas não importa para mim o conteúdo que está ali dentro. E o usuário tinha que conhecer a estrutura física do banco, para fim de consulta das informações. O que eu preciso lembrar quando eu estiver falando de modelo de rede e hierárquico? Que eles são complexos e inflexíveis. Tá? É basicamente isso. A ideia de cada um dos problemas é para vocês entenderem, mas o que você precisa saber de característica deles? Eles são complexos e inflexíveis. Por quê? Porque eu estou amarrado aos registros, à forma como os dados são armazenados fisicamente. Ele precisa ter esse conhecimento. E falar um pouquinho do relacional, que é o que a gente conhece mais, né? Que os dados e suas associações são representados por uma coleção de tabelas, não requer mecanismos de estruturação para interrelacionar seus dados e fortemente fundamentado na álgebra relacional e no cálculo relacional. Tá? É basicamente isso. Esse é o mais corriqueiro para a gente, né? A gente conhece a tabela, já sabe como ela se relaciona com a outra através de chaves estrangeiras. Eu tenho um modelo orientado a objetos. Qual era a ideia do orientado a objeto? Pegar o que a gente tem de orientação a objeto, de programação, criar a classe, automaticamente você criar isso no banco também. Fazer o mesmo reflexo daquilo ali. Tá? Ele buscava atender às necessidades de armazenamento dos dados de aplicações ditas não convencionais. A ideia era que os usuários poderiam definir seus próprios métodos de acesso aos dados e como estes seriam representados e acessados. A ideia aqui era o seguinte: no teu banco de dados, você tem, por exemplo, na tua programação, a tua classe aluno. Aí você tem o método incluir, excluir, alterar, consultar. Tá? Aqueles métodos também estariam no banco. Essa era a ideia, era que você tivesse a mesma coisa, o espelho do que você tivesse lá na tua programação, você teria no teu banco. A gente sabe que não vingou exatamente assim, né? Hoje em dia, o que a gente faz? A gente tem lá a nossa programação, mas no geral você armazena o quê? No relacional. O que te facilita nisso é que você tem hoje o mapeamento, objeto relacional. Tá? É só o que facilitou a nossa vida, porque a gente não usa diretamente no dia a dia o orientado a objeto. Mas ele existe, foi uma tentativa de fazer com que o teu programa orientado a objeto conversasse com um banco orientado a objeto.
Aí falando um pouquinho, né, dos problemas encontrados no orientado a objeto, os dados na ordem de dezenas ou centenas de tera, abordagem em cluster é cara, tá, para orientação para o banco orientado a objeto, poder de crescimento elástico horizontal, quer dizer, ampliar o meu banco, né? O controle de transação ACID torna inviável com a elasticidade, fácil distribuição de dados e processamento, os SGBDs paralelos são caros, trabalhando com orientado a objeto, e os tipos de dados variáveis, complexos ou semi-estruturados. Aqui, essa necessidade fez surgir o quê? O NoSQL. Porque até esse momento aqui, nenhum dos modelos de dados que a gente tinha estava preparado para trabalhar diretamente com a parte não estruturada. Mas, na verdade, assim, o que a gente tem hoje em dia é áudio, vídeo, tá? A parte de texto, que a gente tem muita informação. E os nossos modelos de dados não estavam preparados para trabalhar diretamente com isso. Foi aí que entrou o NoSQL. Primeira coisa que o pessoal geralmente tem dúvida, NoSQL veio para substituir o relacional? Não. Tá? Ele veio para complementar. A ideia dele é que ele não vai trabalhar, ele não trabalha com o SQL. Ele vai ter a linguagem própria dele e ele está preparado para trabalhar com aquilo que o SQL, que o relacional não trabalha. Ele veio para complementar. Então, quer dizer, ó, não tem como objetivo invalidar ou promover a total substituição do modelo relacional, e sim o fim do modelo relacional como a única solução correta ou válida. Tá? A ideia do NoSQL é o seguinte, not only SQL. Tá? É simplesmente isso, não veio para substituir, as tuas tabelas vão continuar assim, eu preciso do... Porque tem casos que você não precisa do NoSQL, o relacional te atende. Por exemplo, você tem um sistema lá administrativo de compra e venda. Será que você precisa de um banco NoSQL? Será que ele vai te atender bem? Ele está preparado para trabalhar com essa estrutura que você precisaria naturalmente de tabelas? Não. Nesse teu caso, o que na verdade te atende completamente é o modelo relacional. Mas eu preciso armazenar dados que eu extraio por exemplo, de um site ou de vários sites. Preciso armazenar áudio, vídeo, extrair, por exemplo, comentários de um blog e armazenar. Aí sim, o NoSQL já vai te atender mais, porque assim, vocês conseguem imaginar fazer isso que eu falei, usando tabela para armazenar? Mais complicado. Então, assim, vai depender da ocasião, o modelo de dados que você vai utilizar. Ele cresceu muito com o surgimento do conceito de Big Data, tá? Os bancos de dados do tipo NoSQL são mais flexíveis, sendo inclusive compatíveis com grupos de premissas que competem com as propriedades ACIDs do SGBD tradicional. A gente vai falar um pouquinho mais de NoSQL, uma aula mais à frente, tá? Mas uma coisa que vocês têm que lembrar, NoSQL, vão dizer para você, a maior parte dos modelos usados no NoSQL não suporta ACID. Mentira, a maioria, verdade, mas eu tenho um tipo que suporta o ACID. Tá? Eu tenho um deles que suporta, mas não vou entrar no detalhe agora. O que tem que lembrar em relação ao NoSQL no momento? Que a maioria dos modelos dentro do NoSQL suportam BASE, que é Basically Available Soft State Eventual Consistency. O que ele está querendo te dizer com isso? Ele suporta que o teu banco de dados, num determinado momento, não vai estar consistente. Por exemplo, o meu banco de dados só vai estar consistente de 10 em 10 segundos. Tem aplicações que aceitam isso numa boa. É diferente, por exemplo, sistemas de vendas online. Será que pode ficar inconsistente? O sistema de venda. Agora, por exemplo, reserva de hotel, de passagem aérea, não pode ficar inconsistente alguns minutinhos? Quantas vezes você já clicou lá para reservar um voo? Aí demorou a confirmar e já não tem. Você estava lá na última, só tinha uma poltrona lá vazia no avião. Você foi lá, estava pensando, não clicou, esperou em 5 minutos. Quando você foi clicar, ele te disse, não está mais disponível. Isso não é aceitável. Eu posso trabalhar com NoSQL. Por quê? Porque aceita uma eventual inconsistência. Tá? Num determinado momento não está 100% atualizado. Agora, por exemplo, o sistema lá de vendas online. Eu posso vender um produto que eu não tenha no meu estoque?
Já imaginaram o tamanho do problema? Então, nesse caso, ele não aceita essa consistência eventual. Ele precisa de um banco relacional que tem as propriedades ACID, né? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Ele precisa dessa consistência 100% do tempo. O que acontece quando eu falo de consistência? Exige, na verdade, um desempenho maior. O meu custo para manter essa consistência é mais alto, tá? Mas, é por isso que o banco relacional é ruim, que chegou o NoSQL? Não. A ideia é que, dependendo da aplicação, um vai ser mais adequado que o outro. E eles podem trabalhar em conjunto, não tem problema nenhum. Esse é um outro detalhe. Eu tenho os tipos de modelos de dados, mas eles podem trabalhar em conjunto dependendo do meu sistema. Eu posso ter 2 bancos de dados se falando, não posso? Isso é uma coisa muito comum. Só para fixar melhor. Quer dizer que o Big Data ele pode trabalhar com dados não estruturados e estruturados. Não, na verdade, o Big Data que a gente tem hoje em dia é o quê? Informação, é tipo o que você tem na internet, que você tem aquela variedade de tipos. Isso é o Big Data. Como é que eu faço para armazenar isso? NoSQL. Porque aí o NoSQL está preparado para receber esses tipos de dados. Foi? Mais alguma dúvida? E ele não trabalha com linguagem SQL? SQL explicitamente não. Ele tem a forma dele trabalhar, é diferente. Tem a sua linguagem ou tem uma linguagem? Não, você tem, é tipo o SQL. Você não tem o SQL ANSI? É a mesma ideia. Você tem o teu conjunto para trabalhar, mas isso, é como se fosse um ANSI dele, tá? Você tem uma linguagem padronizada dele. Não, não é SQL. Eu já vi questão perguntando assim, o SQL trabalha com linguagem SQL, se linguagem SQL alguma coisa assim? Não, ele não é SQL. Até porque o SQL está preparado para quê? Para relacional. Ele precisa da estrutura de tabela. E no NoSQL, eu não trabalho com estrutura de tabelas. Eu até tenho, né, alguma coisa que se assemelha. Por exemplo, aquele família de colunas, que eu consigo ter uma estrutura mais ou menos, com uma carinha de tabela, mas não é tabela. Tá? E vamos fazer mais uma. Da sua terra. Bom dia. E aí? Certo? Ninguém encontrou nada. Se hierárquico ou árvore, ou é hierárquico ou é árvore, né? Na verdade a gente diz o quê? O modelo é hierárquico, mas o formato dele, a forma dele assemelha a uma árvore. Árvore é hierárquico. Tá? Não ofendeu ninguém, né? Ó, ele te diz, nos bancos de dados construídos sobre a concepção do modelo hierárquico, os dados são estruturados em hierarquias ou árvores, ok? Cujos nós contêm ocorrências de registros e cada registro consiste em uma coleção de atributos, tá? Exatamente o que eu falei na definição. Vamos lá, mais uma. Eu tentei pegar só questões de 2018. Tem algumas de 2017, mas a maioria são provas que aconteceram em 2018, pelo país inteiro. Só tem ABC. Não, o restante tá no outro slide. É porque senão eu tenho que diminuir muito a fonte, aí não dá. Posso passar? E aí, chegamos a alguma conclusão? Todo mundo? B de bola?
Vamos ver cada uma delas. Dentre os diversos tipos de bancos de dados, existe o denominado banco de dados objetos relacionais, que tem como fundamento a duplicação das tabelas componentes de um banco de dados originalmente relacional. Não, a gente sabe o que? O modelo orientado a objeto, o que ele quer fazer? Pegar o que você tem na tua programação da classe, não é isso? E armazenar exatamente aquilo ali. Não tem nada a ver de duplicação de tabelas. Incorporação de características e recursos da orientação ao objeto nos bancos de dados originalmente relacionais. Exatamente isso. Letra C. Eliminação do conceito de atributos existentes no banco de dados originalmente relacionais. Não, por quê? Quando eu tenho lá na minha classe, eu não tenho os atributos e as propriedades? Ele não está querendo manter o que eu tenho dessa minha estrutura? Então, ele continua mantendo teus atributos e teus métodos. Tá? Ele vai manter, a ideia é exatamente manter o que a gente tem na classe da programação. Letra D. Transformação de todas as tabelas de um banco de dados originalmente relacional em uma única classe da orientação a objetos. Vocês já imaginaram se isso aqui fosse verdade? Eu tenho lá o meu programa com 50 classes. Já imaginaram na hora de armazenar isso, armazenar num local só? Não tem a menor condição. Até mesmo na dúvida, você ia olhar essa letra D e ia falar, não, calma aí. Como é que eu ia fazer para recuperar esses dados? E quer ver um outro detalhe? Quando a gente armazena, vocês concordam comigo que se eu estou juntando dados, tá, de aluno e professor, quando eu estiver guardando dados de um aluno, todas as colunas referentes a professor vão estar com null? Isso é legal para o banco de dados? Não. Então, a gente já começaria eliminando essa letra D por N outros motivos, tá? Mesmo que não soubesse, você começa a pensar na vida real. Quando você olhar para uma questão, não sei realmente, vou chutar. Não, não chuta. Começa a olhar e ver o que pode ser absurdo. Começa a ter ideias. Isso aqui, por exemplo, é um absurdo. Como é que eu vou juntar tudo numa tabela só? Tá? Substituição do conceito representado pelas propriedades ACID pelo teorema CAP. Esse teorema CAP aqui, ele é do NoSQL, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tá? Mas então não tem nada a ver com orientado a objeto. No SQL, no caso, estaria certa a letra E. Seria. Se ele estivesse falando de NoSQL, é o teorema CAP mesmo. E vamos ver mais uma. E aí? Deve estar certo, errado, certo. Vamos lá. Quem falou que está errado, por que vocês acham que está errado? Forma automática. E não estaria só na linguagem Java. Isso aí eu sempre escolhi esse cara. Mas o SGBD é umas funções dele automatizadas. Eu acho. Quer dizer, eu não tenho certeza também. A função do então vamos lá. Primeira coisa, a função do SGBD não é automatizar, não. Na verdade, o que ele faz? Ele te oferece ferramentas que te auxiliam, mas ele não faz de forma automática. Você tem que clicar. Tá? Senão a gente vai ficar sem emprego. Mas olha só, o script não precisa ser acionado num determinado momento? Mas calma aí, não é pra tua terra. Não entra com recurso, não. Tá, primeira coisa. O que mais? O que vocês estão vendo de errado na questão? Primeira coisa, ele te disse que é somente com a linguagem Java? Tá? São compatíveis com a linguagem Java. Questão CESP, a gente tem que começar a pensar nesse sentido também. Se ele não falou somente, aí você já olha não. Ou então fala nenhum. Aí, vamos lá, vamos olhar junto a questão e a gente vai começando por partes. O sistema julga o item seguinte a respeito de bancos de dados distribuído e orientado a objeto. Então, quer dizer, no momento aqui ele está falando do quê? Do modelo orientado a objeto. Né? Os sistemas de bancos de dados orientado a objeto são compatíveis com a linguagem Java? Não podem ser. Ele disse para mim somente compatíveis com a linguagem Java?
Não. Ele falou são compatíveis com a linguagem Java. Java não é orientado a objeto? Eu acho que quando ele me fala isso, o que ele está querendo dizer? Que tem as classes lá do Java e que ele consegue fazer um espelho dessas classes no banco orientado a objeto. Eu acho que é simplesmente isso que ele está querendo dizer para a gente. Tá? Sendo as conversões necessárias realizadas, porque vocês concordam que alguma conversão tem que acontecer? Não dá para ser exatamente o que a gente faz lá no Java para fazer no banco. Vai ser necessário, tudo que a gente faz é necessário um ajustezinho. E esse ajustezinho são as conversões. De forma automática, pelo software do sistema gerenciador de bancos de dados. Bom, se eu tenho um SGBD, tá, que é orientado a objeto, ele não está preparado para receber o quê? As minhas classes lá da minha programação. Não é isso? Ele vai ter que fazer a conversão? Vai ter que fazer a conversão. Tá? Então, a nossa questão está certa. O que ele está querendo te dizer ali de forma automática não é a ideia de que o SGBD faz tudo automático. Qual é a ideia dessa questão? Ele está te dizendo o seguinte: eu tenho um banco orientado a objeto, eu tenho a minha classe Java. Ele vai fazer essa conversão no sentido do que o que eu tenho no Java vai armazenar no BD. E vai fazer os ajustes que forem necessários. É isso que ele está querendo dizer. Eu sei que quando é CESP, a gente fica naquela, não, a CESP tá alguma pegadinha, é uma casca de banana, mas nesse caso, não. É simplesmente isso que ele disse pra gente. Tá? Ficou alguma dúvida? Tem gente com cara de assustado. Vamos ver mais uma. Essa é mais tranquila, múltipla escolha. Às vezes as questões ficam pior, se é CESP ou FCC. CESP você tem essa viagem, e FCC sempre você fica dúvida em duas. Elimina 3 e 2 lá. Mas eu acho que CESP é mais complicado pela nossa imaginação. Porque a gente fica sempre achando que não, tem alguma pegadinha na questão. Tem isso aí. Ou então eu não estou enxergando. Estou achando que está certa, não, mas não pode estar certa, está errada. Eu acho que CESP é pior. Não sei. Eu acho. Não, sim. Deixou de ser Fundação Copia e Cola. Deixou, agora está mais inteligente. E aí? Tranquilo, né? Ó, porque ele quer saber pra gente o quê? A definição de downtime. É o tempo exato que que o banco de dados deve ser desligado. Pô, ele está falando downtime. Se a gente pensar na tradução, é o tempo que está em baixa, não é isso? Então, tempo em que as operações ficam mais lentas devido às atividades de backup. Não teria muito a ver, né, com a definição do termo. Tempo de inatividade do banco devido a uma falha ou uma interrupção planejada, que é exatamente a definição de downtime. Tempo em que o banco de dados tem melhor desempenho. Se fosse melhor desempenho, não teria o down, né? Já começa por aí. Tempo necessário para realizar um backup full, completo do banco de dados. Também não. Então, a gente vai de letra C. Essa é a definição do termo downtime. Vamos fazer mais uma da CESP. E aí? Todo mundo vai de certo? Então, certinho. O que ele está dizendo para a gente? Após um banco de dados ser criado,
o administrador executa uma série de tarefas para dar permissão de acesso aos usuários que necessitam ler e gravar informações na base de dados. Certinho. A responsabilidade de gerir os acessos no banco de dados é o sistema gerenciador de bancos de dados. Não ofendeu ninguém, tá? Se colocasse DBA ali, seria certo também? No lugar do SGBD? Gerir os acessos. De conceder os acessos seria o DBA. Quem faz a gestão, realmente quem faz efetivamente a execução, porque, por exemplo, você tem acesso ao banco de dados, vamos supor, de vendas, só de leitura. Quem garante que você... Eu te dei o acesso, eu sou a DBA. Tá? Fui lá, te dei o acesso. Quem vai garantir efetivamente, quem vai gerenciar isso, que seja efetuado dessa forma? É o software. Porque o DBA, o que ele faz? Ele vai lá e clica, né? Ele vai te dar as permissões. Ele te deu lá o grant e tal. Agora, quem vai garantir, quem faz esse gerenciamento, eu acho que não poderia ser o DBA por causa do gerir, tá? Porque quem faz a gestão é o software. Quem concede o acesso, aí poderia te dizer que é o DBA, tá? Quando ele falou administrador ali, é DBA? É, porque se ele está falando do AD, do administrador de dados, ele faria explicitamente. Tá, e falar um pouquinho dos recursos no SGBD, coisas que são recorrentes nas questões, tá? A gente fez um pouco de questão disso no GAT1, por isso que eu não exauri em relação a esses itens, mas só para a gente dar uma relembrada. No Prime 1. Podem brigar comigo, gente, tem problema não. Controle de redundâncias. As informações só se encontram armazenadas em um único local, não existindo duplicação descontrolada de dados. O que não pode, o que vocês têm que ter atenção quando olhar? Uma questão. Ele fala, a duplicação controlada, ela pode existir. Tá? Então tem que ter atenção a esse termo quando você vê na questão. Ah, o dado está duplicado, mas se ele falou que está controlado, ok, você pode ter essa duplicação. Não pode existir o descontrolado, tá? A redundância descontrolada é que não pode existir, tá? Eu já vi poucas questões, mas eles quando cobram isso aqui, eles cobram nesse sentido. Diz que a redundância, não pode existir redundância. Mentira, pode existir, desde que ela seja controlada, tá? Compartilhamento de dados, quer dizer, eu tenho que ter o controle de concorrência, né? Eu posso ter mais de um usuário, que é por isso o propósito do banco. Se eu preciso armazenar dados e eu tenho um único usuário, cara, uma planilha no Excel não resolveria? Se eu tenho um único usuário local, cara, eu não precisaria do banco de dados. Eu faço na planilha Excel que resolve. Tá? Então, na verdade, ele precisa do compartilhamento, por quê? Porque eu tenho mais de um usuário utilizando aqueles dados, eu preciso controlar de maneira que eu não perca dados, que dois ou mais usuários não façam a mesma alteração ao mesmo tempo, para eu não ter perda dos dados, tá? Então, quer dizer, o SGBD deve incluir software de controle de concorrência ao acesso de dados, garantindo que qualquer tipo de situação de a leitura e escrita dos dados sem erro, tá? Controle de acesso é aquela história da permissão do usuário, né? Eu posso criar 10 usuários e dar acesso de root para todos eles? Loucura, né? Eu tenho que ter controle no sentido do que, olha, se Joãozinho vai mexer no sistema, ele só pode fazer consulta. Eu vou ter que dizer lá que o Joãozinho só pode fazer consulta. O ideal é que você não dê acesso de root para nenhum dos seus usuários. Nem você mesmo, como administrador, não fica usando o usuário root, tá? Esse é um detalhe, nem fica se dando toda a permissão, não. Deixa para usar o usuário root quando for necessário. No teu dia a dia, a permissão é só o que você vai precisar, tá? O SGBD deve dispor de recursos que possibilitem selecionar a autoridade de cada usuário. Assim, o usuário poderá realizar qualquer tipo de acesso, outros poderão ler alguns dados e atualizar outros. E outros ainda poderão somente acessar um conjunto restrito de dados para escrita e leitura. Tá? É a ideia da permissão de acesso. A interface gráfica, bom, tua ferramenta de SGBD, ela te fornece o quê? Uma interface para ser mais amigável. Ah, não quero botar interface. Você vai usar aquela telinha preta, tá? Mas
O SGBD, geralmente, ele tem a interface gráfica para facilitar. Controle de integridade, tá? Para quê? Lembra das propriedades da CID? Eu preciso garantir elas, né? No final, eu preciso manter dados consistentes. Eu preciso que os meus dados estejam íntegros. E backup. Isso também é essencial, que é o SGBD. Esse é um outro detalhe, tá? Quem te fornece ferramenta de backup? O SGBD, ele te oferece isso, pelo menos a maioria deles. Ah, mas eu posso usar uma ferramenta externa para fazer backup dos meus arquivos físicos do banco? Posso, tá? O SGBD, normalmente, ele vai ter esses recursos. Mas, por exemplo, o backup pode ter uma ferramenta que não te ofereça. Então, se ele te disser numa questão, toda ferramenta de SGBD oferece o recurso de backup? Não. Tá? Ah, mas todo banco de dados pode ser feito backup? Pode, porque eu posso usar ferramentas externas. Porque quando eu penso no banco de dados, nada mais é do que arquivos físicos que estão na máquina. Eu não posso simplesmente fazer o backup daqueles arquivos físicos? O que me facilita quando eu uso uma ferramenta de SGBD? Ela sabe aonde teus arquivos são, onde eles estão localizados fisicamente, e na hora de fazer um restore, você vai lá, restore. Ele vai escolher pela ferramenta, ele sabe quais são os arquivos e aonde tem que entrar cada um. É só por isso que quando a ferramenta do SGBD tem o backup, te facilita. Ah, mas é obrigatório oferecer o recurso de backup? Não, não é. Tanto que eu botei alguns recursos de SGBD. São todos obrigatórios? Não. Em termos, tá? Compartilhamento de dados. Vocês concordam que se eu não tiver um banco que não saiba gerenciar isso, um SGBD que não saiba gerenciar, não me serve. Porque a ideia do banco de dados é o quê? Que ele atenda mais de um usuário, uma comunidade de usuários. Esse controle de redundância aí, o Data Warehouse tem redundância controlada? A ferramenta, na verdade, ele deixa você modelar como você precisa. Você até tem um pouco do controle, mas no Data Warehouse você tem as redundâncias que são inerentes mesmo, você precisa delas, porque elas vão te dar a performance. Então não tem tanto controle diferente de quando você está falando de um relacional. Tá? Quando eu falo do relacional, eu tenho um controle maior em relação a essa redundância, por mais que ele também deixe você ser redundante. Se você não normalizar o teu banco e quiser encher de redundância, o problema é teu. Ele vai deixar. Ele não vai dizer para você em momento nenhum, você está repetindo coluna, está gerando redundância. Ele não vai te falar nada disso, ele deixa você fazer. Tá? E vamos dar mais uma olhada numa questão. Foi. Vocês não viram a resposta. Posso passar para o próximo? Tecendo. Isso deve ter sido na época do carnaval, coisa assim. Ah, não sei quando foi a data do concurso, eu só sei que foi 2018. Perdi. CESP também tem múltipla escolha. E aí, todo mundo viu a resposta? Não, né? Ninguém viu. Tá? A nossa resposta é a letra D, mas aí agora tudo bem, vocês já sabem a resposta? Quero saber o erro das outras. Vamos na letra A. Um SGBD, por definição, não é flexível. Já, né? Matou. Dada a dificuldade em mudar a estrutura dos dados quando os requisitos mudam. Não, né? A gente não tem como mudar lá um atributo
Eu não tenho como adicionar. Ih, esqueci de um atributo. O usuário diz para você, bota mais um campinho no sistema. Mandou botar mais um campinho, você sabe que você vai ter que mexer no banco. Não tem jeito, tá? Letra B. O SGBD é um software que não prevê funções de definição, recuperação e alteração de dados, sendo essa função a função básica de um sistema de bancos de dados. Não, né? É exatamente a definição de um SGBD. Letra C. A consistência de dados é o princípio que determina a manutenção de determinado dado em vários arquivos diferentes. E aí? Não. Né? Vocês concordam comigo que não tem nada a ver com o princípio da consistência? Letra D. Conforme o princípio da atomicidade, caso ocorra erro em determinada transação, todo o conjunto a ela relacionado será desfeito, até o retorno ao estado inicial, como se a transação nunca tivesse sido executada. Exatamente isso, ou tudo ou nada. Letra E. O controle de concorrência é o princípio que garante e permite a manipulação no mesmo momento de um mesmo dado, por mais de uma pessoa ou um sistema. O que é isso? Olha só, a gente pode enquadrar isso aqui em várias coisas. O isolamento, que não deixa que uma interfira na outra. Controle de concorrência, também me garante isso aqui. Tá? O controle de concorrência faz o quê? Permite com que duas pessoas, duas ou mais, né, alterem sem que uma interfira na outra. Por exemplo, eu não posso estar escrevendo no mesmo dado que você está escrevendo. Duas escritas não podem acontecer ao mesmo tempo no mesmo dado. Tá? Então, ficamos com a letra D. Vamos ver mais uma do CESP. Essa é um pouco mais antiga. Você falou que o controle de concorrência pode também fazer isso, então por que não seria? Tá, a letra E fala de Verdade. Eu acho que é porque ele fala No mesmo momento. No mesmo momento, quem faz é o isolamento. E os princípios são atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Tá? O controle de concorrência... Porque, olha só... Deixa eu me entender, peraí. Controle de transações também. Controle de transações. Aí seria mais... Porque quando eu falo de controle de concorrência em transação, eu estou falando de transação. Aqui ele está falando a respeito do SGBD, ele está falando do princípio. Quem são os princípios? É o ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Tá? Mas o controle de concorrência também garante, quando a gente fala em transação, tá? Que duas escritas não aconteçam ao mesmo tempo, para evitar aqueles problemas. Na aula de transação a gente fala um pouquinho mais. Consistência, letra B, letra C, né? Bom, a manutenção de determinado dado em vários arquivos diferentes. O que acontece? O que é a consistência? Você vai de um estado consistente, eu botei mais lá na frente a definição, tá? Não, mas assim, o que acontece com a consistência? Você tem o teu banco de dados ali, qualquer alteração que você faça, ele tem que ser garantido que vá de um estado consistente para outro estado consistente. Eu não tenho meio consistente. É diferente do NoSQL, que garante a consistência eventual, tipo, daqui a 10 segundos vira consistente. Para o relacional não tem isso. Para o relacional nesse momento fez a transação, tá bom. Tem que estar consistente. Não tem essa de daqui a pouco vai estar... Não. Eu tenho 10 bancos. Eles estão funcionando, por exemplo, em cluster. No relacional, ele vai ter que se virar para atualizar em todo mundo ao mesmo tempo. Quando eu estou falando no NoSQL, eu te digo o seguinte, pode ser que eu tenho 10 clusters. Um vai estar atualizado, os outros 9 só vão receber a atualização daqui a 10 segundos. E ele aceita. No relacional, não, tá? Ele não aceita. Quando ele fala aqui em vários arquivos diferentes, a gente pode estar falando de vários... nós de um cluster também, tá? Se aplica da mesma forma. Agora vamos falar um pouquinho do dicionário de dados, também do SGBD.